Olá, pessoal! Então, a minha convidada de hoje é uma super convidada para bater um papo com a gente. É a Ana. A Ana eu conheci através de dois amigos muito queridos e a gente já começou a conversar mais ou menos em abril. Ela tem projetos super interessantes e o mais legal é que são projetos voltados para a educação financeira, mas que também trazem um contexto muito maior, que é um contexto que eu trago aqui para vocês, que é a questão do bem-estar, da constituição das pessoas. Então, a Ana é escritora e educadora. Eu fiz uma colinha aqui porque o currículo dela é gigantesco, não vou nem falar tudo que ela me mandou. E a Ana, ela é criadora de um método lúdico vivencial para hábitos. Isso é a coisa mais interessante. Então, eu até vou pedir para ela começar falando sobre isso, porque foi a coisa que mais me encantou desde a nossa primeira conversa. E além disso, então, depois eu vou deixar um contato para vocês, mas a Ana é fundadora e é CEO da Intus Forma Tecnologia Vivencial, que ela traz... eu fiz a cola disso, ela me mandou muito mais informações, gente. Mas depois eu deixo o contato dela para vocês conhecerem mais a fundo todos os projetos que ela vai apresentar aqui. Então, Ana, o que é o método lúdico vivencial para hábitos? Olá, Fre, muito obrigada por estar aqui. E vamos lá, vamos começar falando já do método, né? Vamos embora. Aí tá, né? O método, né? Começando método pressupõe um processo científico, processos verificáveis, replicáveis, com resultado preditivo, né? Vamos partir do que é a base realmente da ciência positivista que a gente estuda aí, né? Por isso é um método, né? E por que, além de ter todas essas coisas, por que um método? Ele foi, quando eu comecei a escrever, testar, exemplificar e testar ele, eu fiz isso junto com a cátedra de psicologia da Estatal de São Petersburgo, na Rússia. Essa pesquisa foi toda desenvolvida lá, né? Dentro daqueles parâmetros que quem é acadêmico aí, quem acompanha o processo acadêmico, sabe como é que funciona, né? Vai, verifica, replica, testa no caso lá, por 4 anos, tu segue testando, depois da tese verificada, 4 anos replicando, para saber se não teve oscilação, não teve mudança, né? E se sim, se os resultados são preditivos, a gente pode prever qual o resultado a partir dessa aplicação. E esse método, o que é? Método lúdico vivencial de formação de hábitos. E ele foi todo desenvolvido e testado durante esse processo justamente em hábitos financeiros, né? Hábitos financeiros. O que é? O nosso processo, né, para formação de hábitos, psiconeuronal para formação de hábitos, são 2 formas, basicamente, que se formam os hábitos. Esforço repetitivo consciente, aquela coisa, né? Vamos lá, pensa, respira e faz 1, 2, 3, 10 vezes, 1 milhão de vezes, até que aquele traçado mnésico, aquele caminho neuronal se reforça e daí, estando reforçado, estruturado esse traçado mnésico, o cérebro tende, por uma economia de atenção, a seguir aquele caminho, né? É uma questão de como funciona. E por isso um hábito, ele se torna automático, né? Diferente, por exemplo, de um costume. O costume, nós nos acostumamos, nós nos adaptamos a alguma coisa, a uma situação, e quando é extinta a condição de existência daquela adaptação, a gente volta ao que era antes, volta ao hábito. É um pouquinho diferente, então o hábito é esse automático. Então, uma forma, esforço repetitivo consciente, mas tem uma outra forma, outra coisa que acontece, que se formam os hábitos, que é o impacto ou a crise decisional emocional. A gente pode ver que às vezes tem pessoa que fala assim, nossa, sofreu um acidente, quase morreu e mudou. Ou então, nossa, depois que eu tive meu primeiro filho, eu mudei. Tive meu primeiro neto, mudei. Casei, separei, mudei, né? As coisas mudam. Comprei meu primeiro carro, minha primeira casa. São momentos de grande impacto decisional, emocional, que criam essas sinapses, essas ligações, né, entre os neurônios, criam um caminhozinho lá dentro do cérebro. E depois da criação desse caminho,
quando tem o mesmo gatilho, né, o mesmo start, o nosso cérebro, por economia de atenção, segue aquele caminho já traçado. Então, a partir desse estudo, o que o método trabalha? Como criar situações de impacto decisional emocional para que essas situações criem estes traçados mnésicos já de uma forma funcional, de uma forma positiva para a ação das pessoas, das crianças. Ele foi principalmente testado, a gente fez todos os testes já das crianças, desde os pequenininhos aí, e até jovens, considerando que a gente está falando aí jovens até 29 anos, então é uma faixa etária, né, que é o considerado jovem até 29. Na verdade, 29. Eu sou jovem até hoje, né, Ana? Então, esses 29 aí, para mim, não conta. E tu sabe que assim, ó, esse negócio é muito engraçado, porque às vezes a gente fala assim, não, porque as crianças, elas aprendem, se habituam muito mais rápido às coisas, é muito mais fácil, para os adultos é mais difícil. Na realidade, o processo de criar este hábito, esse gatilho, né, com esse caminhozinho neuronal, o processo é o mesmo. Só que qual é a diferença? Para existir uma situação que crie esse impacto, essa crise decisional emocional, a criança, ela viveu pouco. Então, quando tu chega para uma criança, assim, tu chega ali na frente e diz assim, nossa, como você fica linda de rosa. Você vai ter 30, 40 anos e vai estar usando rosa feliz da vida porque você fica linda. Eu acho que alguém me falou isso na infância. Ana, eu tô tendo alguns insights porque eu sou viciada em rosa e roxo. Eu até provei com a minha mãe. Talvez alguém me falou isso na infância, aí eu tô assim o resto da vida. Isso marca, sabe? Isso marca, é um impacto muito grande. Da mesma forma que, por exemplo, se chegar para uma criança e dizer assim, não, chega ali, nossa, como seu cabelo fica lindo, fica lindo, a gente já falou. Se chegar para mim quando era criancinha lá e disser assim, nossa, Ana, teu cabelo ficou horrível para esse lado, é capaz de tu nunca mais usar o cabelo. E tu nem sabe por quê, mas tu não usa mais. Se chegar para mim hoje e dizer assim, Ana, teu cabelo ficou horrível para esse lado, eu vou olhar e vou dizer assim, nossa, você não paga minhas contas, não tô nem aí, eu gosto do meu cabelo assim, pronto. Por quê? Nós adultos, se alguém chegar para você e dizer assim, ai, que linda que fica de rosa, isso não vai ter o mesmo impacto emocional como tinha quando criança. Por quê? Porque você já viveu, nós já vivemos muita coisa. Então, não é que é diferente, só que a quantidade de primeiras experiências que nós já tivemos é muito maior. Então, é mais difícil acontecerem as situações que provocam esse impacto. A gente ter primeiras experiências. O tempo passa e a gente já viveu tanta coisa. Já não é qualquer coisa que nos impacta dessa forma. Gera uma novidade. Uma primeira experiência que faz essa criação das sinapses que vão se ligando ali, criando o traçado amnésico. Então, por exemplo, dentro do método, o que a gente trabalha? E aí eu começo a entrar já um pouco no que a gente faz os projetos e no trabalho. Aproveitando, eu ia te perguntar agora. Muita gente que não é da academia não deve ter entendido 50% do que tu falou. Então, vamos falar de coisas práticas, Ana. Conta pra gente projetos, o que tu faz. Vamos exemplo. Aqui, ó. Ótimo. Aqui, deixa eu botar pertinho da câmera aqui para ver. O Aventura da Economia. O Aventura da Economia, por exemplo, eu sou escritora, né? Você tá falando, eu escrevo livros de educação financeira, tem games também para as crianças, né? De educação financeira. Meu foco são crianças. A Indusforma trabalha com formação de hábitos. Ponto. Por exemplo, inclusive a gente tem projetos, vamos supor, com clientes institucionais, onde a gente trabalha, por exemplo, formação de hábitos em segurança dos alimentos e segurança do trabalho. Gente, isso é totalmente alinhado com a minha crença, que é o que eu procuro trazer aqui no Instagram, que é a questão de hábitos de bem-estar. E está totalmente alinhado com a dica que eu trouxe esses dias do aplicativo do Dan Ariely, que é justamente para te motivar a mudar de hábitos e ter hábitos saudáveis. Então, é por isso que desde a minha primeira conversa com a Ana, eu me apaixonei pelo trabalho dela, porque eu acredito muito nisso, que não é decorando dicas de finanças pessoais que a gente vai melhorar o nosso bem-estar, e sim
que é um trabalho muito mais global da gente como indivíduo, olhando diversos âmbitos da nossa vida. Então, volta, Perfeito. fala do Perfeito. seu livro. Perfeito. Ó, vamos para a parte prática, né, agora. Vamos lá. Esse aqui, vou dar um exemplo de como tudo isso que eu falei, teoricamente, tal, do método, se aplica, por exemplo, em educação financeira para crianças no livro. Esse livro aqui, ele é pensado... Por que eu digo que ele é pensado? Porque a criança, nesta idade, 7, 8 anos, tem determinadas características de desenvolvimento psicológico, de quais os pontos críticos. E é pensando nisso que eu crio o livro, pensando naquela idade. Não que os menores não vão gostar, os maiores vão gostar, mas para aquela idade tem um determinado tipo de impacto. Vou contar a historinha para vocês aqui rapidinho e mostrar como é que funciona. Aventura da economia. Na aventura da economia, como é a historinha? Tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, que daí eu vou olhando aqui. Nessa historinha, a Clarinha, ela acha um livro muito brilhoso num baú na casa do vovô dela. E daí ela tenta abrir, ela vê que esse livro tem um cifrão na frente, ela sabe que o cifrão significa dinheiro, e ela tenta abrir o livro. Só que o livro não abre. O livro está colado, como se tivesse colado. Daí ela leva lá para os amiguinhos dela, para conversar com eles, e eles tentam abrir o livro e não conseguem. Mas quando todo mundo bota a mão no livro, o livro cresce, eles ficam pequenininhos e eles vão para dentro do livro. E quando eles entram dentro do livro, eles olham para fora e vem um mago, que é o mago da economia. E o mago da economia diz para as crianças o seguinte, que, mas são só crianças, mas se vocês entrarem na aventura da economia, vão ter que conseguir sair. E o primeiro desafio é seu, Clarinha. Daí ele dá o desafio para Clarinha. O desafio da Clarinha é o seguinte, ela deixa os brinquedos tudo bagunçado no quarto. Tudo bagunçado. E o desafio dela é juntar os brinquedos e guardar. Porque quando a gente deixa os brinquedos bagunçados e deixa espalhado, eles podem quebrar, a gente pode perder. E guardar e cuidar dos brinquedos é uma forma de economizar. Porque daí papai e mamãe não precisam gastar o dinheiro comprando de novo os brinquedos ou arrumando. Lembrando que a gente está falando aqui, gente, de crianças de 7, 8 anos, tá? Os menores também vão adorar a historinha, mas para essa idade, embora a gente possa falar de dinheiro, de número, de tudo mais, é importante algumas bases conceituais de valores. E guardar os brinquedos é isso. Daí ela tem que resolver esse desafio. Beleza. E daí, neste livro, para esta idade, por exemplo, tem aqui um labirinto do quarto com os brinquedos espalhados, que ela tem que juntar os brinquedos para sair no livro. Nós, adultos, quando a gente olha esse labirinto, a gente vai dizer, beleza, um labirinto, a gente passa a página e segue lendo a história. A criança de 7, 8 anos, quando se depara com isso, ela bota o dedinho e ela quer pegar os brinquedos, porque se ela não pegar os brinquedos e não conseguir fazer ali o labirinto com o dedinho até tirar a Clarinha ali de dentro, a Clarinha vai morrer dentro do livro. Vai morrer por causa... Se eu não tirar, ela vai morrer, sabe? Então, para criança, nesta idade especificamente, os menorzinhos vão gostar e vão brincar, os maiores vão gostar e vão brincar. Mas nesta idade, dadas as características e os pontos críticos psicológicos da criança dessa idade, esta é uma situação onde ela mistura fantasia com realidade e realmente a Clarinha vai morrer dentro do livro se ela não fizer nada. Então, é uma crise, é um impacto decisional e emocional, onde tu coloca de forma segura, é claro, não, sem riscos de traumas e de problemas, mas você coloca a criança nessa crise, né, decisional e emocional, onde ela vai juntar os brinquedos para ajudar a Clarinha a sair do livro, porque senão ela vai ficar presa para sempre ali dentro. Então, a educação financeira com as crianças, é importante que a gente trabalhe bases para a criação, para formação de um pensamento lógico, coerente, funcional, né? Se a gente pegar aí a própria
origem, né, da etimológica de finanças, né, solução amigável, uma situação contenda, é uma solução amigável, estimular isso na criança, né? Então, quando a gente fala da aplicação do método nos materiais, é isso, é criar situações dentro de uma narrativa onde a criança, por exemplo, dessa idade, se envolve, né? Ela se envolve e ela tem que tirar a Clarinha ali de dentro, e depois que ela tira a Clarinha, vem os outros, né? O Léo, que ele é bagunceiro e perde todos os materiais escolares. Daí vem a Bia. A Bia é ótima. A Bia adora roupa nova. Só que a Bia adora roupa nova e o guarda-roupa dela é uma bagunça. Então, o objetivo dela é arrumar o guarda-roupa para as roupas não rasgar, não... Ai, eu amei esse teu gato, eu vi ele ontem, achei ele tão lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele tá escutando, ele quer escutar a historinha da Clarinha. Ele quer escutar a historinha. E assim, por exemplo, nesse livro aqui, né, que é para essa idade, depois a gente falar de cuidados com as coisas, que é o ambiente mais próximo da criança, daí a gente começa com a Cris, por exemplo. A Cris, ela já cuida das coisas dela. Então, o desafio de economia dela é guardar as moedinhas, porque ela gasta tudo que ela ganha. Tudo. Ela ganha e gasta, ela ganha e gasta. Então, ela tem que começar a guardar. E o último da turminha aqui no livro, que tem que sair, o Arthur, que é o mais velho da turminha, né? Que eles aparecem em outros livros depois, mas o Arthur, ele é super organizado, ele cuida de todas as coisas e ele guarda todo o dinheiro dele, né? Todo o dinheiro dele. E daí o mago da economia pergunta para ele assim, né? Tá, Arthur, mas por que você guarda o dinheiro? E daí o Arthur responde, para ter mais dinheiro. E daí o mago, tá, mas para que ter mais dinheiro? E daí o Arthur fica pensando, né? E daí o desafio do Arthur, por exemplo, é descobrir quais os sonhos que ele tem, o que ele vai fazer com este dinheiro que ele já guarda. A ideia de gerar recompensa, né? Então, eu tô tendo atitudes responsáveis, mas eu já gero, já demonstro. E planejamento. Planejamento. E assim, a ideia, quando a gente, isso a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente trabalha educação financeira com as crianças, né? Por exemplo, não criar mercenários, que eu só faço se ganho. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sim, a questão de recompensar é fundamental, mas tem que ter um certo cuidado com a linha para não gerar mercenários realmente nesse sentido. Só faço se eu ganhar, só estudo se eu ganhar, só faço tal coisa se eu ganhar, só arrumo minha cama se eu ganhar, né? E não gerar também pessoas sovinas, né? Não é essa a ideia. É importante guardar, fundamental. Mas para quê? Que eu vou fazer com isso? Sabe que Ana, eu defendo muito essa ideia aqui, que a ideia do gastar não é pecado, só que a gente tem que saber impor limites, a gente tem que usar o dinheiro ao nosso favor, porque ele serve para realizar sonhos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que ama viajar, então eu sei que a minha prioridade, 1, 2 vezes por ano, agora não, obviamente, mas é sempre programar a viagem, planejar, então usar essa recompensa, esse dinheiro ao nosso favor, porque daí vem a ideia de que eu trabalho para ter recompensas e não para ganhar dinheiro. E Ana, eu amo esses livros, eu acho a tua metodologia ótima, porque eu não sou uma pessoa criativa, então quando eu vejo essas ideias com esse cunho de criatividade... assim, porque pelas lives e os vídeos que eu vejo, não tem como dizer que não é criativa. Isso, olha, cada pessoa tá no seu tipo de criatividade. Ana, e fala um pouquinho dos games, porque além desses livros, também tem games, né? Depois eu até vou deixar os links para o pessoal conhecer, mas traz um exemplo de um game para o pessoal entender como é que tu trabalha isso através de games também. Tá, vou te dar um exemplo, esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. O que vem primeiro, tá? Deixa eu aqui. Esse aqui. O que vem primeiro, ele é um game de plataforma. O que é um game de plataforma? Quem jogava Mario aí, aquele bonequinho que vai pulando, vai pegando as coisinhas e tudo mais, e vai andando na fase, né? Ó, esse gênero veio escutar. Oi? Eu disse que o Lucas veio escutar, ele tá. Tá aqui, ó. De olho bem aberto ali. O que vem primeiro, ele é um game que trabalha o conceito das coisas necessárias, importantes e supérfluas para a vida. Necessárias
O que são as coisas necessárias? Lembrando que a gente está falando para criança, né? Claro. Criança. E tem que ser tudo muito palpável para a criança. Senão ela não... às vezes ela não atinge um grau de abstração que a gente, adulto... Às vezes não, ela não atinge o grau que a gente tem, né? Por exemplo, o que é uma coisa necessária? Necessária para a vida é aquelas coisas que se a gente não tem, a gente morre. Simples assim. Que a gente precisa para viver. O que a gente precisa para viver? A gente precisa comer, a gente precisa ter saúde, a gente precisa tomar água, a gente precisa respirar. Coisas necessárias. É aquilo que se a gente não tem, a gente morre. Coisas importantes. Todas aquelas outras coisas que são muito importantes para a gente. Por exemplo, é importante a gente ter uma cama para dormir. Mas se a gente não tiver cama, a gente morre? Ele não morre, mas é muito importante, sabe? Então, trabalhar a questão de hierarquia das coisas que a gente precisa. E o que é as coisas supérfluas? Às vezes o pessoal me pergunta até, por que tu não usa desnecessárias? Porque supérfluo e desnecessário é diferente. Tem coisas supérfluas, elas não são desnecessárias, elas só são além daquilo que você realmente precisa. E elas não são ruins, elas são ótimas. São e você já tem tudo o que é necessário, tem o que é importante e ainda tem como gastar, elas são maravilhosas. Elas não são ruins. Elas não são descartáveis, não. Só que existe uma hierarquia, né? Não dá para comprar primeiro o supérfluo se tu não tem o importante. É gradativo. Então, nesse game, tem uma ovelhinha, que é a ovelhinha Mup, que ela quer entender os humanos. Por que às vezes os humanos gastam as coisas em coisas que são supérfluas, sendo que eles precisavam primeiro das necessárias e ela não entende? Então, a gente tem que ajudar a ovelhinha em 3 fases, né? Na primeira fase, ela tem que pegar só as coisas necessárias. Então, ela vai andando, ela vai pulando. Se você pega as necessárias, você ganha pontos. Se pega as importantes ou supérfluas, perde pontos. E assim você passa a primeira fase, daí entra na explicação do que é o importante, né? Que você não morre se não tiver, mas é muito importante para sua vida. E daí, na segunda fase, pega as duas, né? O que é necessário, o que é importante, ganhando pontos. E quando chega na terceira fase, que você já tem as coisas necessárias, que já tem as coisas importantes, daí é a hora que agora a gente pode. Agora a gente pode pegar as coisas supérfluas também. Daí pega os doces, videogame, aquela coisa toda que tem lá, os itens supérfluos também. Então, é um jogo, por exemplo, para se trabalhar. Um ponto é desmistificar a questão do supérfluo, que ele não é ruim. Ruim é a gente gastar de forma incoerente. Isso é ruim. Ruim é botar uma coisa na frente da outra quando não devia ser. Ruim é não saber... gastar mais do que eu ganho. Isso é ruim. Agora, não é que comprar o videogame, o PlayStation, ou um salgadinho, ou uma bala, não é ruim. Só que a criança, ela tem que entender que existe uma ordem, um porquê de primeiro a gente pagar as contas, a gente comprar comida, pagar a casa, e depois a gente vai cuidar de tal coisa que precisa, ou então arrumar uma roupa, fazer isso, para depois, com o dinheiro que sobrou, a gente vai comprar pizza. Não precisa comprar pizza antes de comprar o leite. Porque o leite é uma coisa que a gente vai tomar todo dia, ou enfim, né? Ou uma fruta, enfim. Então, esse é um exemplo de game que se trabalha para construção dos conceitos, de como são, como criar caminhos funcionais para escolhas. Claro. Porque quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando de como criar uma situação onde a criança vai ajudar a ovelhinha e ela vai se sentir ali naquele afã, né, de estar resolvendo aquele problema. E a partir disso, criar um traçado mnésico, uma lógica, um caminho de resposta que é coerente, que é funcional, que diz o quê? Não diz o que é bom ou o que é ruim. Só diz que
primeiro vamos pensar no que é necessário, depois no que é importante, sem pré-julgar o que é bom ou ruim, sem saber elencar, né? A minha sexta dica foi justamente nesse sentido, de elencar gastos, de organização, de planejamento. Então, é exatamente, Ana, tudo que tu tá trazendo aqui pra gente é exatamente a minha filosofia. A gente sabe que dentro dessa área tem várias filosofias de ensino, de métodos, mas a minha filosofia de entender comportamento, de entender a educação financeira é bem nessa ótica que tu traz, que tem muito mais a ver com hábito e comportamento do que com dicas e racionalização exclusivamente, porque isso são coisas momentâneas. Ana, para a gente ir finalizando, então, eu queria só que tu falasse um pouco da Intus e falasse como é que o pessoal pode acessar tu trouxe 2 exemplos magníficos, mas quem tiver interesse, como é que eles podem te achar e acessar o teu material? Bom, quem quiser pode acessar tanto pelo site da Intusforma, tá? intusforma.com.br, ou então pelo meu site também, anapregardier.com.br, Instagram, Facebook, tem todas as redes, YouTube e tudo mais. Pode mandar uma mensagem pelo direct também, que daí eu converso, a gente vê o que precisa. E tanto na parte de educação financeira, e aqui a gente falou mais de crianças, né? Mas daí tem também para jovens os livros multiverso, que são livros que tem vários caminhos, vários finais e várias estradas para percorrer. E aí falando como Intusforma, né? A Intusforma, ela trabalha como método lúdico vivencial de formação de hábitos. E aí a gente trabalha não só em educação financeira. Aplicado, hábitos são hábitos, independente de financeiro ou não. São formas como a gente age de forma automática perante situações. Então, por exemplo, nós trabalhamos com projetos, com treinamentos, com ações, né? Por exemplo, a gente fez um Grand Prix de 10 semanas dentro de uma empresa, foram 42 mil funcionários fazendo o tal do Grand Prix, dessa corrida, trabalhando segurança dos alimentos e segurança do trabalho. E tudo... Vamos lá, né, Fre? Lúdico, vivencial de formação de hábitos. Formação de hábitos, legal. Lúdico. Tem que ser legal! Tem que ser legal, tem que ser divertido. Então, tem gamificado, vivencial, usando realidade aumentada, usando aplicativo, usando game, usando atividades dinâmicas. Realidade aumentada a gente usa pra caramba. Os livros têm realidade aumentada também. Então, você chega aqui com o celular, bota na frente do livro, aparece o bonequinho em cima, dança, aquela coisa toda. Então, tanto para empresas quanto dentro da área de educação financeira, quem quiser pode mandar um direct, pode mandar um e-mail, tanto na Intusforma quanto aqui no meu, Ana Pregardier, que a gente conversa e vê de que forma pode ajudar, né? Quem quiser conhecer aí também, dentro do meu canal, o Ana Pregardier, daí, eu tenho feito várias lives. A gente fez já 2 temporadas de 40 episódios cada uma, foi uma loucura, diariamente, sábado e domingo, com atividades para os pais, mães, para o pessoal fazer, ou professores também, né, que estão com aulas online, fazer com as crianças durante esse nosso período agora de isolamento. Então, atividades de educação financeira online. Quem precisar aí, gente, de acervo de atividade de educação financeira para fazer com seus alunos, com a molecada, ó, tem 80 lives, cada uma com um negócio diferente, tá? Então, tem um monte aí, tudo tá lá gratuito, é só entrar. Gente, eu super, super, super recomendo, porque como todo mundo que eu trago aqui para conversar comigo, são profissionais que eu acredito, são projetos que eu acredito, e com a Ana não é nada diferente. Então, podem ter certeza que tudo que eu trago aqui, pelo menos no gosto da Frederic, no meu gosto pessoal, são projetos legais, são projetos que geram engajamento, ou são coisas que eu faço na minha vida, que eu acredito que me ajudam como um todo, e a Ana não poderia ser diferente. Então, Ana, muito obrigada por ter aceito o convite. Espero que quando essa pandemia passar, a gente consiga marcar alguns projetos legais, que eu tenho certeza que a gente consegue fazer muita coisa juntas ainda. Será um prazer. Muito obrigada pelo convite, galera. Beijo para vocês. Beijo.